Começar aqui falando de algo que aconteceu nesse final de semana, que foram as manifestações na Argentina no sábado, né, no dia 1º de fevereiro, inclusive as manifestações, protestos chamados de 1F, que foram chamados, que aconteceram ali, principalmente, né, chamados para manifestações, principalmente em Buenos Aires, mas em toda a Argentina. Tivemos aí diversas cidades com protestos, e direcionados especificamente à questão de Javier Milei, né? A questão e a gestão de Javier Milei, mas não só pelo que ela representa de uma forma geral, como também pelo que ele falou no Fórum Econômico Mundial de Davos, né? Ali na Suíça. Ele fez ali sua pregação, mais uma vez, a respeito do que ele chama de agenda woke, né? Lembrando que esse termo foi apropriado pela extrema-direita, que usa de forma pejorativa para criticar os movimentos, as ideias todas que são associadas a um ideal de justiça social, de igualdade, de conscientização sobre questões como racismo, sexismo, LGBTQIA+, fobia e diversas formas de opressão de muitos segmentos da sociedade. Então, se usa esse termo, a extrema-direita adotou para justamente atacar todos aqueles que defendem a igualdade de uma forma geral. E aí ele falou ali que ia né, atacar o feminismo radical, que busca privilégios, segundo ele, e questionou a tipificação do feminicídio. O que ali ele apresentou dentro disso, que a gente já se acostumou a chamar de batalha cultural, ele apresentou um ponto concreto, né? E aí, esse foi um dos principais pontos que acabou mobilizando as mulheres na Argentina. É bom a gente lembrar que o movimento de mulheres na Argentina é muito forte, muito poderoso, inclusive já inundou as ruas das cidades do país quando foi ali votada a descriminalização do aborto, a legalização, não só a descriminalização, mas como também a legalização do aborto no país, e agora voltou a mostrar sua potência, né, nas ruas. Então, foram dezenas de milhares de pessoas, a gente nunca sabe exatamente quanto que tem, né? Porque as contagens são sempre muito díspares, as contagens oficiais, as contagens dos movimentos, mas certamente foram dezenas de milhares de pessoas, e isso era bem notório, né? Dava para se atentar ali de uma forma muito precisa pelas fotos. E aí, o que a gente vai ter de risco nessa posição prática, né, que o Milei falou a respeito de revogar a lei do feminicídio? Porque para muita gente parece algo banal, né, uma tipificação de um crime. Você pensa, pô, mas o que isso ajuda? Né? Porque aqui no Brasil, principalmente, quando você tem qualquer onda de violência, lá vem o parlamentar e cria um tipo penal. Vou criar um tipo penal, vou resolver o problema. Só que nesse caso do feminicídio, ele é uma criação de tipo penal e é uma implementação que, de fato, traz a diferença. Né? E aí eu estou botando até aí na tela um artigo da professora da Monash University, né, Kate H. Gibbon, e ela diz o seguinte, né, que primeiro faz o levantamento dos países que já adotaram a lei do feminicídio. Aqui na América Latina são 18 dos 33 países que adotaram essas leis. E antes, né, é bom lembrar dessas leis terem sido promulgadas, inclusive no Brasil, nós também temos uma legislação a respeito. O assassinato de mulheres era tratado, né, na categoria de homicídio. Então, o que os especialistas diziam é que existia um foco na intenção e não na natureza de gênero do crime. Então, não se atentava ali para a particularidade que tem esse crime cometido contra a vida das mulheres e das meninas também, né? É bom lembrar isso. Então, quando você tem uma lei de feminicídio num país, ela reconhece explicitamente que existe uma causa de gênero, né? E aí você tem, primeiro, dados coletados para poder estudar a respeito desse problema, e você pode, inclusive, implementar outras legislações, fazer mudanças, tentar fazer mudanças, inclusive na cultura do país, para que esse crime seja evitado. Porque sempre o principal, inclusive especialistas em criminologia atentam para isso, que é você prevenir o crime, é você criar instrumentos e mecanismos para que o crime não exista. Porque depois que o crime já é cometido, ele é uma tragédia na prática, né? Ele é uma tragédia na vida da vítima, é uma tragédia na família, é uma tragédia para a sociedade de uma forma geral. Então, a introdução dessas leis nunca vem sozinha, ela leva à criação de unidades policiais especializadas, tem também programas de treinamento judicial e tem um tipo de tratamento penal que vai além daquele que só
institui ali a prisão como pena. Você tenta, na verdade, reformular, você tenta remodelar o pensamento das pessoas envolvidas e da sociedade, de uma forma em geral, para que se atente a esse tipo de delito e para que ele não ocorra mais. Então, é por isso que é muito grave quando o Milei chega e associa isso à tal da cultura woke, que a extrema-direita, não só da Argentina, como do Brasil, dos Estados Unidos e de outros países, fala tanto, né? E fala tanto de forma pejorativa, porque é um passo atrás muito grande em algo que a Argentina conseguiu avançar, né? Que é um problema lá, como é um problema no Brasil e na maior parte do mundo, que é a questão da violência de gênero. Então, os movimentos se mobilizaram, né, e foram às ruas para falar disso, né? Então, a gente tem também, né, inclusive essa imagem aqui mostra a potência do movimento. Muitas imagens, é bom as pessoas ficarem, também prestarem atenção, porque tem muita imagem que, olha só, essa manifestação é uma manifestação de 2, 3 anos, né? E aí a extrema-direita, que adora fake news, deita em cima, dizendo, tá vendo, vocês estão mostrando imagens. Essa não, essa é uma imagem mesmo de ontem não, de anteontem, do sábado. Então, a gente teve, de fato, uma presença muito grande, muito massiva das pessoas nas ruas da Argentina, principalmente, de novo, movimentos de mulheres, movimentos em prol dos direitos LGBTQIA+, porque esses são os principais alvos de Javier Milei, são também os principais alvos da extrema-direita, de uma forma geral. A gente já tratou desse tema aqui, vai continuar tratando, inclusive. E aí, existe um perigo, Antônio, nesse caso, que é justamente esse relatado pelo Bernardo Rani, que é relator especial das Nações Unidas para a promoção de verdade, justiça, reparação e garantias de não recorrência. Porque quando nós tivemos a eleição de Javier Milei, ele não só vinha com esse ataque às pessoas, aos movimentos que lutam pela igualdade, pela justiça social, mas ele também começou a fazer algo que aqui no Brasil foi feito, que é a revisão do próprio passado, esse revisionismo que busca reabilitar o período autoritário. Aqui no Brasil foi mais fácil, né, nesses termos, porque não houve uma justiça de transição efetiva que cuidasse realmente da verdade, da memória, da justiça e das reparações a que as vítimas e que a sociedade brasileira tinha direito por conta dos crimes cometidos pelo Estado nesse período autoritário. Mas na Argentina não, eles fizeram de fato uma justiça de transição, né? Existe, inclusive, a gente recomenda, né? Já falou outro dia aqui de um dos filmes, A História Oficial, que é muito bom, merece ser visto, mas existe toda uma filmografia do país que trata a respeito desse período e, inclusive, da reparação, né? Daquilo que foi feito para que houvesse uma transição entre o autoritarismo e uma democracia, só que ainda assim lá o Javier Milei consegue, na prática, colocar ali em andamento um revisionismo, né? Até porque a vice dele, a Vitória Villarruel, é filha de um general que participou também da ditadura, fez diversas declarações durante a campanha eleitoral e também já no governo Milei, dizendo que não é bem assim, porque a ditadura combatia o comunismo, e veja bem, enfim, aquela conversa que a gente já está acostumado a escutar no Brasil, mas que lá, apesar de ter uma aceitação mais difícil, começa também a entrar principalmente na cabeça das gerações mais jovens. Isso é importante atentar. Tanto que nos últimos dias, o ministro da Defesa, o Luiz Petri, ele se gabou ali de ter avançado contra a Comissão Nacional pelo Direito de Identidade, que é uma comissão na Argentina que busca bebês roubados durante a ditadura. E ele também falou ali, né, como se fosse um grande mérito, que ele acabou com as equipes que analisavam os arquivos das Forças Armadas para buscar isso e também para continuar com o trabalho de reparação na Argentina por conta do governo autoritário. E aí o Bernardo Raim, nessa matéria que a gente destaca aqui do página 12, ele diz o seguinte: isso está acontecendo ao mesmo tempo que há planos, pelo que entendi, para reestruturar as instituições responsáveis por garantir o direito de justiça às vítimas, o que também é uma grande preocupação, porque essas instituições fizeram um trabalho exemplar para o mundo em termos de investigação e processos judiciais. Eles foram vistos como exemplo de boas práticas em todo o mundo. Como eu estava falando aqui, a Argentina é, de verdade, um exemplo em termos de justiça de transição. Então, é algo que é muito preocupante, né, porque, segundo ele, inclusive, isso fere a constante proteção dos direitos humanos, porque, na prática, remodela alguns conceitos, né, que são universalmente aceitos,
nessa área do DH, dos direitos humanos. Então, é algo que ele atenta que é necessário ficar muito preocupado com o que está acontecendo na Argentina, porque você tem múltiplos ataques na prática, né? E aí vou recorrer, inclusive, também a uma ativista que participou ali, a Celeste Murillo, que ela diz que ela faz um diagnóstico bem interessante da situação argentina, fazendo, que pode servir, inclusive, não só para o Brasil, mas para outros países em que esses segmentos extremistas estão crescendo. Ela diz o seguinte: Javier Milei atacou nosso movimento e iniciou duas guerras. Uma é econômica, e fazemos parte de um alvo enorme, porque são salários diluídos pela inflação, reajustes salariais e cortes em programas sociais. Lembrando aqui, né, que as mulheres são a maioria dessa população afetada, porque tem muitas mulheres entre os pobres, no trabalho informal e também no que ganham o piso mínimo da aposentadoria. Então, as mulheres são o alvo principal na prática de todas as medidas nesse campo econômico do Milei, mas não só, né? E aí continua a Celeste Murillo. Eles querem convencer as pessoas de que suas vidas são piores porque o aborto foi criminalizado, porque não é legal discriminar alguém por causa de sua identidade ou sua sexualidade. A chave para o sucesso dessas guerras é mantê-las separadas, e é por isso que uni-las é mais importante do que nunca. Isso foi visto ali nas manifestações da Argentina, né? Quer dizer, não existia só o protesto estopim, foi justamente essa declaração do Javier Milei a respeito da revogação da lei do feminicídio e todos os seus ataques que foram feitos num fórum internacional, num evento de alcance global. Mas não é só isso que estava ali nas manifestações. Você tinha diversas reivindicações relativas a todo o retrocesso econômico e social que Milei está impondo à Argentina, e essa união, justamente, né, porque essa é uma estratégia da extrema-direita mundial, de você juntar o que se chama de batalha cultural, que aqui no Brasil, eu sempre falo isso, né, se adotou falar que é pauta de costumes, e não é pauta de costumes, porque pauta que se relaciona a direitos, não é simplesmente uma pauta de costume, mas essa batalha cultural que eles empreendem está ali sempre correndo em paralelo, junto com a questão econômica, com a liberalização da economia, e na prática com o acúmulo, a concentração de riqueza nas mãos dos bilionários, dos mais fortes, enquanto o resto da sociedade empobrece. E aí, só para terminar aqui esse comentário, também vou recorrer ao página 12 para mais uma entrevista que eles fizeram aqui. E vocês podem ver, tá pequenininho ali, mas dá para enxergar a imagem da Vera Yarash. Ela que é integrante das das mães da Praça de Maio, né? Ela é uma das fundadoras, e ela ela tem ali, ela é italiana, né? Uma italiana de família de origem judaica, e ela fugiu da Itália na época do Benito Mussolini. Ela tem 96 anos, né? Ela nasceu em 1928, vai fazer 97 agora esse ano. E ela conseguiu fugir para a Argentina, mas o avô dela, inclusive, foi deportado para Auschwitz e assassinado pelos nazistas. Então, ela, além disso, né, além de ter essa tragédia na vida dela, ela teve outra tragédia, que a filha dela, Franca, que era uma aluna do Colégio Nacional de Buenos Aires, integrante da Juventude Operária Peronista, ela foi sequestrada e em 25 de junho de 1976, durante a ditadura argentina, aos 19 anos, e está desaparecida até hoje. A gente sabe o quão dramática essa situação, e quem já foi para Buenos Aires e teve a oportunidade de ir ali na Praça de Maio e conversar com essas mães, essas avós da Praça de Maio, é algo que realmente toca, né, porque é gente que continua lutando por justiça até hoje e com pessoas que estão desaparecidas até hoje. Então, é algo muito grave. E ela disse o seguinte nessa conversa com o Página 12. Há um padrão duplo com ouvidos que ouvem e acreditam. E, segundo ela, tem um retorno perigoso ao fascismo que gera ódio. E ela observa ali, não é só Milei, há muitos outros que estão mentindo em diferentes áreas. Então, quando ela, que viveu, né, esse período, primeiro fugiu do fascismo e depois acabou tendo uma outra tragédia familiar, já na Argentina, por conta de uma ditadura, de um regime autoritário de direita, é bom que a gente lembre isso, do que é esse regime, ela enxerga a volta do fascismo e acha que, sim, não só a Argentina está correndo risco, mas como o mundo está correndo risco. E ela observa, inclusive, nessa conversa com Página 12, ela diz o seguinte: os sintomas estão aí. Quem estudou história, quem viveu a história, sabe
o que está acontecendo e é melhor agir antes que seja tarde demais. Então, acho esse alerta de uma pessoa que viveu isso e que milita até hoje, que é ativista, tem que ser ouvido, Antônio.